Bom, a conversa mais comum sobre o cenário de 2026 geralmente aponta para uma normalização, né? Juros caindo, inflação mais controlada. Mas essa leitura, na verdade, ela é incompleta. Nesta análise, a gente vai um pouco mais fundo para desconstruir o que parece ser, na verdade, a consolidação de um regime econômico já estrutural. E o foco não vai ser só nas variáveis macro, mas sim no ambiente de decisão que realmente molda o comportamento das empresas. A nossa análise vai seguir uma estrutura bem lógica, dividida em 6 partes. A gente começa definindo o que é esse regime. Depois vamos analisar os pilares que sustentam ele, o ambiente externo, a política monetária e o risco fiscal. E a partir daí, as consequências disso para o investimento e o mercado de trabalho, fechando com o dilema que esse quadro todo apresenta. Vamos começar então pelo conceito central. A ideia de que o que estamos vendo é a consolidação de uma estrutura que já existe e não exatamente uma mudança de ciclo. Então, a pergunta fundamental que guia essa análise é a seguinte: 2026 vai representar uma normalização da economia ou vai ser, na verdade, a continuidade de um regime que já está em operação? A resposta, como vamos ver, desafia aquela visão mais convencional de um simples retorno à normalidade. E aqui está o ponto-chave de toda a análise. Olhar só para a trajetória das variáveis macro de forma isolada não conta a história toda. O fator que realmente determina o jogo e que muitas vezes é deixado de lado é como as empresas de fato tomam suas decisões de alocar capital dentro desse contexto específico. Ok, mas que regime é esse, afinal? É um sistema onde, mesmo que a taxa básica de juros, a Selic, comece a cair, o custo de capital para as empresas, que é a variável que de fato define se o investimento vale a pena ou não, esse custo permanece estruturalmente elevado. Essa é a principal característica que define o regime que a gente está analisando. Vamos então para o primeiro pilar que sustenta esse regime, o cenário internacional e como ele acaba impactando as condições aqui dentro. Olhando para o cenário global, a gente observa uma dinâmica bem particular. Nos Estados Unidos, o crescimento continua sendo sustentado por estímulos fiscais. Já a China, com uma demanda interna um pouco mais fraca, acaba exportando desinflação de bens industriais para o resto do mundo. E a Europa, por sua vez, continua com um crescimento mais limitado por conta de fatores estruturais. E qual o efeito líquido disso tudo para a economia local? Bom, por um lado, ajuda a segurar a inflação, o que é positivo. O problema é que essa força externa não é suficiente para mudar a equação fundamental do investimento. Ou seja, o custo de capital não cai de forma significativa e, como consequência, o retorno ajustado ao risco dos projetos também não melhora. E aí entra a taxa de câmbio, que funciona como mais um fator de instabilidade. A volatilidade dela impacta o custo de capital por 2 canais principais. Primeiro, pelo aumento direto no custo dos insumos importados e, de uma forma mais ampla, pela elevação da percepção de risco para projetos de mais longo prazo. Tudo isso nos leva ao segundo pilar, o papel da política monetária aqui dentro, que acaba tendo uma dominância estratégica dentro dessa estrutura que se autorreforça. A esperada queda da Selic, que a gente chama de normalização monetária, sem dúvida alivia um pouco a pressão sobre o crédito. Mas é fundamental entender um ponto. Ela reduz a intensidade do aperto, mas não consegue sozinha restaurar as condições que seriam necessárias para uma retomada ampla e coordenada do investimento produtivo. E só para a gente ter total clareza na análise, vamos definir esse conceito-chave explicitamente. Custo de capital não é só a taxa de juros. É a taxa mínima de retorno que um projeto precisa gerar para ser considerado viável. E essa taxa, obrigatoriamente, inclui uma compensação pelo risco que se percebe, o chamado prêmio de risco. E este gráfico aqui mostra bem o dilema. A taxa de juros básica, a Selic, pode até estar caindo. Só que a taxa de juros real, que é a que desconta a inflação, continua num patamar alto. E o mais importante para a decisão de investir, o custo de capital para as empresas continua elevado. E por quê? Justamente porque aquele componente do prêmio de risco não diminui. Então, a pergunta é, o que mantém esse prêmio de risco tão pressionado? A resposta nos leva direto para o terceiro e talvez o mais crítico pilar desse regime, o papel estrutural da incerteza fiscal. A premissa aqui é bem direta. A incerteza sobre o futuro das contas públicas não deveria ser vista como um choque temporário ou um problema de momento. Na prática, ela funciona como um parâmetro estrutural do sistema que mantém o prêmio de risco do país em um nível cronicamente elevado. E a cadeia de causa e efeito aqui é bem clara. A incerteza fiscal que persiste leva a um prêmio de risco mais alto.
Como consequência disso, o custo médio ponderado de capital das empresas, o famoso WACC, sobe. E a implicação final é que a régua para aprovar novos projetos, a taxa mínima de atratividade, também sobe. Isso acaba inviabilizando um número maior de potenciais investimentos. Ok, já analisamos os pilares desse regime. Vamos ver agora as consequências diretas disso tudo no comportamento das empresas e na economia real. Esse quadro ajuda a gente a visualizar a mudança de estratégia que o regime força. O investimento em capital, o CAPEX, ele deixa de ter uma lógica de expansão e passa a ter uma lógica defensiva. A decisão para de ser guiada pelo otimismo com a demanda no futuro e passa a ser dominada por uma análise super rigorosa do retorno ajustado ao risco, com uma preferência clara por projetos que dão retorno mais rápido. Então, o que acaba sendo priorizado nesse ambiente? São projetos voltados para a manutenção do que já existe, para o aumento da eficiência operacional, para a automação como forma de proteger margens e para a redução de custos estruturais. A expansão da capacidade de produção vira a exceção, não a regra. E o mercado de trabalho, que parece estar tão resiliente? Bem, a análise faz um alerta contra uma interpretação muito apressada. A taxa de desemprego que a gente vê hoje não deveria ser usada como um indicador confiável do que vem pela frente. E o motivo é que os efeitos da política monetária demoram para aparecer. Eles têm defasagens longas e bem documentadas. Essa linha do tempo mostra a sequência correta das coisas. O impacto dos juros altos aparece primeiro na desaceleração do crédito e do consumo. Só depois é que ele afeta a massa salarial e as horas trabalhadas. E por último, com uma defasagem ainda maior, é que o desemprego agregado sobe. Ou seja, ele é um indicador que reflete o passado e não o futuro da atividade econômica. Com isso, a gente chega na seção final, que vai sintetivar toda essa análise e mostrar o tamanho do desafio estratégico para quem precisa tomar decisões. Com base em tudo isso, dá para a gente tirar alguns princípios para a gestão de valor. Primeiro, é preciso reconhecer que o custo de capital é a variável-chave. Isso faz com que o CAPEX defensivo seja o cenário mais provável. Nesse contexto, ter caixa não é ser conservador, é preservar opções estratégicas. Também é crucial não basear decisões no dado atual de desemprego e tratar o câmbio como um risco a ser gerenciado e não uma variável para se tentar prever. No final das contas, uma boa disciplina de governança importa muito mais do que qualquer tentativa de acertar o timing no mercado. A conclusão, então, é muito clara e direta. No horizonte de 2026, a criação de valor não deve vir de uma aposta generalizada na expansão da economia, mas sim de uma disciplina muito rigorosa na hora de alocar o capital, com foco em navegar de forma inteligente dentro deste regime econômico que parece consolidar.